Neste vídeo vamos explorar as enigmáticas previsões de Michel de Nostradamus, um psíquico francês do século XVII, cujas profecias ressoaram ao longo dos séculos. Junte-se a nós. Número 1. Nostradamus. A última previsão de Nostradamus para o mês que vem está deixando todo mundo nervoso, é realmente assustadora. Esse psíquico francês do século XVII, nascido em uma família que teve que esconder suas raízes judias, deixou um livro misterioso chamado Les Prophètes. Ele escreveu suas previsões em uma mistura críptica de idiomas, usando versos secretos para se proteger das acusações de heresia. Mas o que há em suas previsões para o próximo mês, o que assusta tanto a todo mundo? Junte-se a nós enquanto mergulhamos nos eventos sombrios que Nostradamus previu e descobrimos os detalhes assustadores. As visões aterradoras do futuro. Se você já ouviu falar de Michel de Nostradamus, é possível que o conheça como um psíquico francês do século XVII, famoso por prever eventos e desastres políticos. Suas visões não falavam apenas de sua própria época, mas também se estendiam à nossa. Previ com precisão coisas como a morte da Rainha Isabel em 2022 e a ascensão da inteligência artificial. Esse personagem interessante fascina e levanta questionamentos ao mesmo tempo. Quem ele realmente era? E o que ele nos disse sobre o futuro? Vamos dar uma olhada mais de perto na vida desse personagem lendário e examinar 10 de suas previsões para o ano de 2024. Michel de Nostradamus nasceu no sul da França em 1503, em uma família judia rica. Devido à pressão da época que obrigava os judeus a se converterem ao cristianismo ou perderem tudo, seu avô adotou a fé cristã, mudando assim o sobrenome da família para Nostradamus em homenagem à Virgem Maria. Em 1554, Nostradamus iniciou um grande projeto para criar 10 volumes de profecias, com o objetivo de transformar suas visões em guias anuais. Cada volume continha cerca de 100 previsões que abrangiam quase 2.000 anos. Essas previsões profundas e de longo prazo foram compiladas em Les Prophètes, publicadas em 1555. Nostradamus era especialmente bom no uso de quartetos, que são poemas de 4 versos. Por suas previsões, ele misturou latim, grego, italiano e provençal, a língua do sul da França, para ocultar o significado de suas previsões. Alguns pensam que ele fez isso não só para evitar problemas por suas crenças religiosas, mas também para manter suas interpretações em aberto e evitar brigas com a igreja. É impressionante que ele mantivesse boas relações com o Vaticano e evitar que o acusassem de feitiçaria, um risco comum para aqueles cujas palavras podiam ser consideradas perigosas. Mas esse não foi o único desafio que ele enfrentou. Se analisarmos a escolha de palavras de Nostradamus e a natureza simbólica de seus textos, uma complexa história histórica se revela. Seus poemas, escritos em vários idiomas, dão pistas sobre suas visões, mas ocultam seu significado completo. Também se acredita que o medo da perseguição por sua fé o deixou cauteloso. Número 2. Processos. Até 2024. Enquanto imaginamos que ele vai chegar aos 170 anos, começamos a pensar no papel da ciência nesse processo. Imaginemos que usamos as últimas tecnologias para potencializar nossos processos naturais de cura. Isso poderia nos ajudar a viver até 150 anos ou até mais. A combinação de nossas capacidades biológicas com os avanços tecnológicos pode mudar nossa forma de pensar sobre o envelhecimento e a longevidade. A relação entre a tecnologia e o meio ambiente mostra como a vida humana evolui. A combinação de biologia e tecnologia não só desafia as velhas ideias sobre quanto tempo podemos viver, mas também abre novas e empolgantes possibilidades. Essa combinação de cura natural e inovação tecnológica cria uma história fascinante de potencial e descoberta. Mas essa não é o da história. A conexão contínua entre a exploração científica e os processos naturais sugere um futuro em que a expectativa de vida humana se estenderá significativamente. Isso poderia transformar nossas expectativas e dar início a uma nova era cheia de possibilidades.
Como um mapa, essa história em evolução insinua um futuro em que os limites de quanto tempo podemos viver são flexíveis e determinados pelas interações dinâmicas entre os avanços científicos e a criatividade humana. A seguir, exploramos como os antigos avisos sobre o nosso meio ambiente ainda são válidos hoje em dia. Instigando a ação, as histórias de Nostradamus na atual crise climática. Número 3. Advertências. Suas observações sugeriam que uma intensa radiação queimaria vastas áreas de terra, uma consequência nefasta dos conflitos globais. Esses incêndios devastadores seriam lembretes assustadores. Mais do que simples acidentes, seu objetivo era servir como avisos claros, nos fazendo tomar consciência dos perigos potenciais que nos aguardavam. Essa visão inquietante costuma estar ligada aos desafios ambientais atuais. O que nos lembra da urgente necessidade de cuidar da saúde do nosso planeta. Muitas pessoas estão realmente preocupadas e comparam o desmatamento atual com a destruição ardente prevista por Nostradamus. Temem que os problemas ambientais atuais estejam relacionados com o enfraquecimento da camada de ozônio, o que aumenta a preocupação sobre o desaparecimento das florestas. Esse desastre iminente pode piorar a violência global. Nostradamus escreveu sobre esses medos em seus versos atemporais, pintando imagens vívidas do que poderia acontecer se ignorássemos o delicado equilíbrio do nosso planeta. Suas palavras são um chamado arrepiante à ação, enfatizando a necessidade de conservar o meio ambiente. Ver paisagens queimadas e incêndios florestais faz com que as pessoas reconsiderem seu impacto na Terra e prometam melhorar. Mas isso não é o pior. As visões de Nostradamus aumentam nossa consciência sobre os perigos que enfrentamos juntos. Suas sombrias previsões não apenas mostram um futuro possível, mas também nos instam a agir rapidamente para proteger os ecossistemas da Terra. Suas palavras poéticas são um sério chamado para ouvir este aviso e lutar por um mundo onde os seres humanos e a natureza vivam em harmonia. Compreender suas profecias nos lembra do nosso dever de manter o equilíbrio do nosso planeta. Nostradamus não falou apenas de questões globais, mas também fez previsões sobre o papado. Insinuou uma grande mudança em 2024 com a eleição de um novo papa após o falecimento de um líder idoso. Essa previsão tem uma reviravolta interessante. O novo papa seria um romano de idade avançada. Em meio a especulações sobre a próxima eleição papal, devido às preocupações dos cidadãos, paixões sobre a idade do Papa Francisco, destacam-se dois candidatos italianos, Matteo Zuppi e Pier Paravicini, ambos com quase 60 anos. São fortes concorrentes devido à sua experiência e posições influentes. É importante destacar que Zuppi foi apoiado diretamente pelo Papa Francisco em 2019, o que adiciona uma camada intrigante ao cumprimento da profecia. Mas não é a única reviravolta. As profecias de Nostradamus nos lembram da interconexão do nosso mundo e da urgente necessidade de abordar os problemas globais e locais com a mesma seriedade. O Papa Francisco tomou uma decisão importante em 2014 ao nomear o segundo em comando do Vaticano. Pode parecer uma ótima ideia que a Igreja Católica tenha um Papa mais jovem e enérgico. Mas segundo Nostradamus, a visão que esse novo líder tem para a Igreja pode acabar fracassando. Apesar de seu entusiasmo, essa visão falha nos faz perguntar: é um sinal de que a influência da Igreja está diminuindo ou está acontecendo algo maior? Nostradamus acrescenta uma reviravolta interessante ao dizer que o próximo Papa não será o típico pontífice romano. Isso sugere que o novo líder tomará um caminho diferente, o que torna a profecia ainda mais intrigante. Número 4. O mistério. O mistério cresce à medida que as pessoas tentam descobrir por que isso aconteceu. Nostradamus prevê que uma criança de pele escura se tornará uma figura importante na linha papal. Isso é bem diferente dos papas europeus do passado e sugere um futuro mais diverso para a liderança da Igreja. Mas essa não é a parte mais surpreendente. A profecia também menciona um poderoso rei que ajudará o cardeal de pele escura. Seja real ou simbólico, esse misterioso rei apoiará o novo líder. Durante a transição, Nostradamus usa palavras vagas.
Isso nos deixa com a dúvida de quem poderia ser esse rei e qual será seu papel. A profecia termina com uma cena estranha, onde o cardeal de pele escura entrega um pacote a um cardeal vermelho. Não está claro o que significa esse pacote, o que torna a profecia ainda mais desconcertante. E levanta questionamentos sobre como o poder ou as responsabilidades serão transmitidos dentro da Igreja. A visão de Nostradamus para a eleição papal de 2024 é como uma história complexa, com elementos de poder, idade, raça e apoio externo que nos fazem pensar no futuro da Igreja Católica. O mistério de suas previsões nos faz perguntar o que vai acontecer a seguir. Mas isso não é tudo o que ele previu. Nostradamus. Ele também previu um futuro sombrio, cheio de conflitos. Suas previsões para 2024 incluem uma terrível terceira guerra mundial, que gerou muito debate entre historiadores e acadêmicos. Acredita-se que a principal causa dessa guerra sejam as ações agressivas da China em relação a Taiwan, que provocaram um conflito de grande magnitude que envolve as potências mundiais. Essa situação é semelhante às tensões históricas na Ucrânia há mais de um século. Entre essas previsões sombrias, Nostradamus também menciona o Anticristo, uma figura sinistra que trará o mal ao mundo por 327 anos. O que adiciona um elemento aterrador às suas previsões. As tensões aumentam à medida que as nações enfrentam previsões de conflitos que podem transformar o mundo. As tensões geopolíticas entre os titãs mundiais Rússia, China e Estados Unidos estão em uma situação grave. Eles são considerados atores-chave em vários problemas globais. As previsões pintam um panorama aterrador do futuro, com frases como "nenhum ouvido se salvará do sangue", corpos sem vida jogados no mar e granizo escarlate caindo sobre eles, criando imagens aterradoras de sofrimento e destruição humana. Essas previsões sombrias falam da derrota dos rebeldes esmagados sob um regime severo de captura e extermínio. Número 5. Investigações. As investigações mostram que um terremoto com essas características poderia causar danos no valor de 2 trilhões de dólares. Custou 2.000 vida e ferir 100.000 mais pessoas, o que demonstra a aterradora exatidão das antigas palavras de Nostradamus. Mas a história não termina aqui. Mas essa não é a pior parte. As inquietantes previsões de Nostradamus nos lembram da vulnerabilidade do nosso entorno, especialmente nas áreas propensas a terremotos. Independentemente de suas previsões serem precisas ou não, elas servem como um forte lembrete para proteger nossas comunidades e nos preparar para desastres inesperados. Curiosamente, Nostradamus pode ter insinuado algo sobre Donald Trump e sua possível candidatura às eleições presidenciais de 2024. Existe um acalorado debate sobre se Trump vai se candidatar novamente. Algumas pessoas acreditam que os versos de Nostradamus sobre o retorno do dragão branco, um símbolo do caos, fazem referência a Trump. Embora os textos não mencionem Trump pelo nome, muitos acreditam que isso poderia significar seu retorno, o que possivelmente levaria a mais desordem nos Estados Unidos. Segundo a profecia, esse retorno só poderia ser detido por pessoas corajosas e sábias. A ideia de um segundo mandato de Trump, combinada com as previsões de Nostradamus, pinta um panorama aterrador de incerteza e conflito. Além disso, uma carta supostamente escrita pela vidente insinua futuros escândalos que poderiam prejudicar gravemente a campanha e a reputação de Trump. Número 6. Escândalos. Esses escândalos podem incluir acusações graves de má conduta financeira, comportamento questionável ou corrupção aberta que ameaçam colocar um fim na carreira política de Trump. De repente, diferentes interpretações dos escritos de Nostradamus sugerem que o caos previsto poderia refletir a instável situação política se Trump fosse reeleito. Apesar das dúvidas, a mera existência de tais previsões demonstra até que ponto as figuras políticas podem influenciar o futuro de um país. A imagem do dragão branco de Nostradamus é um aviso sobre as incertezas que nos aguardam e nos instiga a permanecer alertas e ser espertos. Enquanto isso, navegamos pelo complexo mundo da política moderna. Nostradamus
também insinuou a ascensão de um novo líder mundial, a China. Nas últimas décadas, a China aumentou consideravelmente seu poder econômico e militar. No mundo interconectado de hoje, a China não perde o ritmo. Como a segunda maior economia do mundo, a China está se tornando um ator importante na diplomacia, na cultura e no comércio internacionais. Mas tem mais a considerar. As visões de Nostradamus sugerem que a ascensão da China à posição de potência mundial ainda não terminou. E que até poderia superar os Estados Unidos. À medida que a China molda a futura ordem mundial, isso pode dar lugar a parcerias benéficas ou a conflitos sérios com outras nações. Ele falou de forças do leste que se reúnem em vermelho, insinuando uma possível resistência contra as práticas corruptas de nações poderosas. Descritas em suas profecias como um choque entre o império da grande cidade e o grande leopardo. Ao virarmos a página, nos deparamos com um futuro em que as máquinas poderiam desafiar o controle humano, testando nossos limites. Uma nova era de tensões entre os Estados Unidos e a China. Algumas pessoas acham que essas linhas sugerem um possível conflito entre a China e os Estados Unidos, em que o império da grande cidade representa os Estados Unidos. A profecia sugere um confronto provocado pelas ações do grande leopardo, que poderia significar grandes tensões globais. Ou uma crise. No entanto, o verdadeiro significado dessas palavras fica sujeito à interpretação individual. Enquanto a dinâmica do poder possivelmente muda, o mundo observa a ascensão da China com esperança e medo. Conscientes dos impactos significativos que Nostradamus previu, muitos hesitam em enfrentar desafios mais globais. Especialmente depois dos eventos caóticos desde 2020. Mas Nostradamus também insinuou outra crise de saúde. Número 7. Ameaças. Se analisarmos as previsões para 2024, nos deparamos com uma reviravolta impactante que ameaça a nossa saúde e bagunça a vida cotidiana. Segundo esses antigos prognósticos, pode estar no horizonte uma nova pandemia que nos afetaria profundamente. Imaginemos que em 2024 surge um novo vírus que se espalha rapidamente e provoca um cansaço extremo. Parece incrível, mas vamos imaginar o mundo em que a falta de sono se torne um problema generalizado. E se transforma em uma grave crise de saúde que abale a sociedade até seus alicerces. Essa situação estranha provoca desconforto e distúrbios generalizados. À medida que essa epidemia de insônia piora, as pessoas se sentem exaustas, desesperado por descanso e incapaz de realizar tarefas simples. As consequências são graves. O emprego cai, a educação sofre e a vida cotidiana se torna difícil. A sociedade entra em uma nova e estranha realidade em que a identidade pessoal depende de estar dormindo ou acordado, o que difumina os limites entre a consciência e o descanso. Os efeitos a longo prazo dessa crise não se parecem com nada que já tenhamos experimentado antes. Mas não é a primeira vez que vemos uma epidemia relacionada ao sono na história. Em 1917, os patologistas Jean-René Cruchet e o neurologista Konstantin Voekonomo identificaram um distúrbio do sono chamado encefalite letárgica. Número 8. Novas tecnologias. Nostradamus também previu a ascensão da inteligência artificial. E até que ponto os humanos dependeriam dela. Descreveu um cenário preocupante para o ano de 2024. Quando a inteligência artificial dominaria o mundo. Isso marca o começo de um período cheio de instabilidade e dor. Mas isso não é o pior. Nostradamus teve uma visão particularmente inquietante em que os robôs se rebelam contra seus criadores humanos. Essa rebelião quebra a crença enraizada na superioridade humana e desafia a ideia de que a inteligência artificial deveria ser apenas uma ferramenta. Os efeitos dessa rebelião são generalizados. Afetam nossa relação com a tecnologia e abalam os alicerces da política, da economia e da vida cotidiana. Os humanos estão lutando para recuperar o controle sobre as máquinas que um dia dominaram. À medida que os robôs começam a ignorar as ordens humanas e afirmam sua independência, a situação piora.
Essa sombria profecia reflete os avisos de muitos especialistas, que há tempos pedem uma abordagem mais cuidadosa no avanço da inteligência artificial. Os críticos afirmam que o desenvolvimento de sistemas complexos de inteligência artificial não é apenas caro, mas também consome muita energia e apresenta riscos ambientais. Além disso, à medida que a automação e a inteligência artificial ameaçam os empregos tradicionais, o desemprego e as dificuldades econômicas aumentam. Autônomos aumentam, o que provoca um aumento da ansiedade no ambiente de trabalho. A crescente ameaça dos sistemas autônomos de inteligência artificial também traz o risco de consequências imprevistas, o que gera inquietações sobre o futuro das interações entre humanos e máquinas. Com esses sentimentos conflitantes, fica cada vez mais evidente que o avanço da tecnologia pode entrar em conflito com o bem-estar social. Como previu Nostradamus, é crucial encontrar o equilíbrio adequado para garantir que a inteligência artificial avance de maneira ética, reduza os riscos e mantenha os humanos no controle. Número 9. Futuro. Além disso, Nostradamus parecia ter previsões sobre o futuro da monarquia britânica no início do século XXI. O investigador pesquisou essas profecias e escreveu um livro que despertou muito interesse. Esse investigador sugeriu que Nostradamus havia previsto a morte da rainha Elizabeth II em 2022. O que realmente aconteceu. O que fez com que algumas pessoas acreditassem ainda mais em suas profecias. A seguir, os segredos reais e as profecias se entrelaçam, revelando um futuro onde a tradição se encontra com uma mudança inesperada. Nostradamus, para Vicini, e o futuro da coroa britânica. No entanto, os céticos dizem que as previsões sobre a morte da rainha eram muito vagas. Nostradamus era conhecido por seu estilo críptico e também previu a dramática destituição de um governante das ilhas após uma ruptura difícil. A profecia também insinuava a chegada de um sucessor incomum ao trono, o que se relaciona com a situação atual do rei Carlos III. Quem, junto com sua segunda esposa, enfrenta desafios constantes. Os rumores sobre a doença do rei e sua possível renúncia tornam essas previsões ainda mais intrigantes. Número 10. Mudanças. No meio de tudo isso, a profecia fala de uma grande mudança. O príncipe Harry poderia suceder ao príncipe William. Dada a tensa relação de Harry com a família real, isso poderia causar uma grande comoção. Muita gente acha difícil acreditar que Harry e Meghan, que se afastaram de suas obrigações reais, voltem como rei e rainha. Mas o processo de sucessão em linhagem real, que geralmente segue a tradição, se torna fascinante quando surgem previsões de desvios. As descobertas desses acadêmicos ligadas à morte da rainha Elizabeth II, assim como outras interpretações de Nostradamus, só aumentam o mistério desses textos. Sejam consideradas provas ou meras coincidências, a conexão entre os eventos históricos e as previsões de Nostradamus mantém as pessoas cativas, provocando debate sobre o destino e a fina linha entre a profecia e a interpretação. E, no entanto, o mistério continua, atraindo as pessoas para um enigma cada vez mais profundo sobre o que pode acontecer a seguir. Mas além das profecias de Nostradamus, também está Benjamin Solari Paravicini, conhecido como Nostradamus da Argentina. Foi um artista e profeta, famoso por suas misteriosas previsões, ilustradas por meio de desenhos chamados psicografias. Nascido em Buenos Aires em 1910, em 1898, Paravicini combinou seu amor pela arte com o dom da profecia, afirmando que uma força espiritual guiava suas visões. Muitas de suas previsões eram tão precisas que deixavam as pessoas admiradas e perplexas. Paravicini previu muitos acontecimentos mundiais, com um toque dramático que fez as pessoas refletirem profundamente sobre seu significado. Por exemplo, ele previu os ataques de setembro num desenho de 1939, que mostrava a Estátua da Liberdade com prédios desmoronando ao fundo. Era um símbolo inquietante de uma época sombria para a liberdade dos Estados Unidos, mas essa não foi a pior parte. Paravicini também previu o auge da televisão e das comunicações por satélite, o desenvolvimento da fertilização in vitro e a criação da internet.
Descreveu a internet como uma rede invisível que conecta o mundo. A previsão dele sobre a liberdade da América do Norte perdendo sua luz é uma das mais famosas, especialmente porque representava de maneira inquietante as Torres Gêmeas. Sua influência não parou por aí. Paravicini também previu mudanças políticas e sociais. Previu as batalhas ideológicas em torno do comunismo, que marcaram a metade do século XX, incluindo sua expansão para a China e as tensões com os Estados Unidos. Ele também se aventurou em questões espirituais, prevendo a renúncia de um papa e a ascensão de outro, apontando para uma igreja que buscava uma abordagem mais humilde. As profecias de Nostradamus para o ano de 2024 nos oferecem uma visão inquietante do futuro. Você está preparado para o que o futuro nos reserva? Nos vemos no próximo vídeo.